problema não é só jurídico, mas ele também afeta bastante a vida prática dos moradores. Porque muitas convenções também foram escritas antes da popularização dessas plataformas. Como que isso complica toda essa análise? Eu acho que isso é muito interessante pra gente ver também como que mudou o regime imobiliário do Brasil e do mundo, né? Eu imagino que todos os lugares estejam enfrentando problemas parecidos. Em algumas cidades, essas plataformas foram proibidas, que como você bem disse, não é o caso aqui no Brasil, não é isso que tá em discussão, né? Mas em alguns lugares você proíbe certas zonas da cidade de ter Airbnb ou não, porque são lugares que seriam mais povoados. Mas no Brasil, o que a gente tem, considerando a época da lei, considerando as convenções condominiais, antes aí dos anos 2010, era uma preocupação maior em não ter atividades econômicas sendo exercidas num prédio residencial e evitar essa questão de hospedagem. Então, por exemplo, uma convenção de condomínio, ela vai falar que você não pode ter um escritório de um dentista, por exemplo, num prédio que é residencial, você não pode transformar seu apartamento numa pensão, no sentido de alugar vários quartos para pessoas diferentes. A ideia era evitar isso. Só que isso são atividades que eram atividades minimamente estruturadas numa medida que você sabia diferenciar e impedir isso de acontecer. Se você visse uma fila de pessoas esperando para fazer um tratamento de um canal dentário, você ia saber que ali existia um dentista e saberia que aquilo não podia. Só que a locação de curta temporada, ela traz uma especificação a mais que torna ela um pouco mais complexa. Porque agora você tem reserva por app, você tem QR Code, você tem entrada com senha. Muitas vezes a pessoa só vai lá, não tem nenhum contato com você. Você tem o Know Your Client, né? Você tem a política de auditoria, digamos, da plataforma. Então você não conhece às vezes a pessoa diretamente, troca uma mensagem ou outra. E a gente vê que existem algumas fraudes, existem casos de pessoas que alugam Airbnb e roubam coisas, ou então que incomodam os vizinhos. Então eu acho que essas convenções não estavam preparadas para essa mudança de tecnologia. Óbvio que alguns prédios se atualizaram e já tem boas práticas que muitas vezes vão até mais do que o Código Civil e a lei exigem, mas justamente por conta disso que veio a decisão do STJ e que a gente vai esperar esse tema 1443, né?